Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, amigos! Aqui é Valdir Franzini e tenho a honra de apresentar a vocês a segunda temporada podcast Academia do Agro. Na primeira temporada, nós percorremos 53 entrevistas com pessoas renomadas, líderes consagrados do agronegócio, os quais nos trouxeram cases, histórias, trajetórias de superação, de sucesso, de perseverança. E agora na segunda temporada nós vamos manter esta pegada, nós vamos manter esta essência e a nossa ideia é aumentar o conteúdo, novidades do tipo provocações, crônicas do agro, nós teremos novos entrevistados, tudo de uma maneira descontraída, de uma maneira informal. Vamos buscar ter episódios um pouco mais reduzidos, mas sempre com qualidade no áudio e principalmente no conteúdo. Contamos com vocês, agradecemos vossa audiência e esperamos que continuem nos acompanhando. Toda a nossa equipe agradece a sua audiência, a sua preferência e vamos juntos. Podcast Academia do Agro. Muitas vezes, para aprender como ser um bom vendedor, é preciso sair da sua zona de conforto e não desistir. É neste momento que você faz algum dos seus maiores avanços pessoais e profissionais. Você pode ter sido recusado por 10 clientes potenciais em um dia, mas o 11º poderá ser o que ajudará você a conseguir o maior ganho do mês. Em vendas, a capacidade de desenvolver uma pele resistente e se recuperar após perdas ou decepções é fundamental. Ele é um bom exemplo dessas características. Tem iniciativa, é resiliente, persistente e convincente. Representante de vendas de semente no oeste do Paraná, vislumbrou novas possibilidades de crescimento e expansão, partindo para novas fronteiras, sendo hoje agricultor e pecuarista no estado do Tocantins. Ele conta um pouco da sua trajetória e nos confidencia que quando se juntam duas paixões, é impossível não sentir algo inexplicável. Produtor agrícola e caminhando para a pecuária, ele ama o que faz. Já são algumas décadas dedicado ao agronegócio e a vendas. Mas antes dessa paixão despertar, a outra parecia já ter nascido, com ele, o automobilismo. Ele é Ladimir Marcante e vamos conhecer um pouco da sua história, sua evolução, crescimento e as dificuldades e superações enfrentadas. Podcast Academia do Agro. Para começar, Ladimir, queria que conta um pouco de você. Quem é o Ladimir Marcante? Qual que é as suas origens? Como é que Ladimir Marcante chegou ao que é hoje? Valdir, eu estava assistindo esses dias a tua entrevista, não difere muito daquele grupo nosso que tentou fazer, mudar a tecnologia da agricultura brasileira. Quase todos vieram de origem humilde, a minha não é diferente. Também filho de imigrantes italianos que vieram para o Brasil, a grande maioria deles passava fome lá na Itália, né? E aqui, por muito tempo, nossos familiares italianos, a grande preocupação deles não era nem ter bens, e sim ter fartura de comida no porão da casa ou no seu armazém. Quando chegava um parente, eu me lembro que nossos familiares falaram, tô com fartura. Ele tinha arroz armazenado, ele tinha farinha. Então, os valores que eles buscavam era comida. Uma parte dos italianos entraram aí pelo São Paulo, outra parte entrou pelo Rio Grande do Sul. Eu sou dessa leva aí de imigrante italiano que entrou pelo Rio Grande do Sul na década de 1880 a 1920, né? E nasci em Erval Grande, perto de Erechim. De lá meu pai veio para Maravilha, Santa Catarina, até os 11, 12 anos de idade. Depois foi a Campo Herê, e eu já com 5 anos de idade, meu pai criava suínos, né? Em Maravilha a gente já limpava os pocilgos de suínos, capinava a roça, com 5, 6 anos de idade. Então eu não tive infância, não. De lá, com 9 anos de idade, já tive meu primeiro emprego em Maravilha, que foi lavador de carro.
onde eu aprendi a dirigir no posto. De lá foi para Campo Herê e nunca deixou de... Eles entendiam que criança não podia ficar desocupada, né? Esse é o entendimento deles da época. E de lá eu trabalhei em vários serviços básicos que, no fundo, me ajudou muito depois na trajetória da vida, porque eu tinha noção. Então, foi auxiliar de mecânico, pelo menos você conheceu chaves, ferramentas, né? Foi auxiliar de pedreiro, eu trabalhei entregando pão em supermercado, em secador de batatinha, cebola no depósito de supermercado. Então, e depois de Campo Herê, eu fui a Chapecó, onde trabalhei por 6 meses lá de cobrador de ônibus. Ali eu acho que foi uma etapa muito boa que me fez eu perder medo de conversar com as pessoas. Era obrigado a conversar com as pessoas dentro do ônibus. Então tudo isso aí é um aprendizado na vida. De lá eu vi, digo, não, mas aqui de cobrador não tem futuro não. Foi onde eu tomei a decisão de ir para o Colégio Agrícola. Aí eu fiz 1 ano de Colégio Agrícola em Videira. E Videira eu tive que servir. Passei também pelo Exército. Servi em Porto União, certo? E essas mudanças todas que foram acontecendo foi forçando a ter relacionamento com pessoas, desinibindo, porque sempre ia formando novos amigos, novas turmas, e isso foi dando, assim, um relacionamento muito bom. De lá eu voltei, minha família estava em dificuldade financeira, eu tive que correr atrás de uma bolsa de ensino, uma bolsa de estudo, onde que eu consegui ir para Itapiranga. Aí eu fui para a Alemanha brasileira, né? Se arrumar um Itapiranga no alemão, para pegar que é remédio do câncer. Lá passei 2 anos novamente de internato, então praticamente interno foram 4 anos. E eu tive, que foi 1 de Videira no interno, 1 de Exército e 2 de praticamente Colégio Agrícola, mas gerenciado pelos padres jesuítas e que era muito mais rígido do que o Exército. Nós tínhamos 1 domingo por mês para sair do colégio só e ainda com programas definidos. O ir ver um futebol, o ir na comunidade, na igreja. Ele ficava doido naquela época, né? Não gostava, mas foi bom para a formação. Portanto que quando eu saí do Colégio Agrícola, todas as entrevistas que eu fui, o pessoal queria pegar eu para trabalhar, né? Nesse meio tempo, meu pai mudou novamente de Campo Herê, foi para Quedas do Iguaçu. Aí eu me formei no Colégio Agrícola, aí veio a pressão, né? Olha, agora a família já está em dificuldade, tem que trabalhar. Aí foi quando que eu fui para Francisco Beltrão. Na época a Pioneer tinha muitos distribuidores, né, que era o Martini. Em Londrina tinha o Itar, Gava. E depois que a Pioneer passou a então ter representantes exclusivos. Na época eram distribuidores que distribuíam a semente, comprava da Pioneer, revendia e ainda podia trabalhar com outras representações. Do Martini, eu me lembro muito bem que eu cheguei lá e ele perguntou para mim, o que você entende da área de milho? Eu digo, nada, acabei de sair de um colégio. Você sai de um colégio, ele deixa você preparado para entrar no emprego, mas conhecimento você não tem, você vai adquirir com o passar do tempo, né? E acredito que a maioria sai desse jeito, né? Pouco sai com uma bagagem grande de dentro da faculdade ou dos colégios técnicos, né? Ele gostou da minha sinceridade. A outra pergunta que ele fez é a seguinte, quanto você quer ganhar? Eu falei, rapaz, eu até hoje não estou preocupado em ganhar, não. A minha preocupação é não te dar prejuízo. Porque você vai botar um carro na minha mão, você vai me pagar hotel, você vai me pagar refeição, você vai ter uma despesa comigo. Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Eu quero iniciar minha vida. Eu tô aqui para trabalhar, não estou preocupado com quanto eu vou ganhar, não. E assim ele gostou de mim e largou muitos que tinham experiência e me pegou eu um menino novo, tinha vontade de crescer. Eu acho que é uma das coisas fundamentais nas pessoas. Muita gente, mas não tem vontade de crescer, certo? Que é o básico, né? Se você não tiver vontade de crescer, sei lá, é melhor então procurar outra coisa, né? Mas não é o perfil da gente. Aí trabalhamos 2 anos ali, apareceu o desafio do Oeste do Paraná, onde que tinha ido várias pessoas para lá e não sei por que cargas d'água, chegava lá, acabava não dando certo. Eu dei minha primeira visita no Oeste do Paraná, fiquei doido, porque eu tinha a chance de vender em uma cooperativa que se vendia em toda a minha área que eu estava trabalhando, que era o Sudoeste do Paraná. Eu digo, não, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo para lá, E lá fomos nós para Toledo, Paraná, onde lá eu fiquei a maior parte do tempo, casei, tive meus filhos lá, tudo. E aí começou um trabalho, e um trabalho que na época era um trabalho, assim, muito técnico, né? Porque
foi criado aí pela Pioneer na época, o trabalho agronômico, né? E nós vendíamos pautado em cima de um trabalho agronômico, da resposta do trabalho agronômico. Foi sucesso ter essa etapa aí, né, Valdir? Foi bom. Não sei se tem alguma curiosidade dentro disso aí. Eu sim, gostaria de te perguntar assim, por exemplo, nesse período aí, em que ano nós estamos falando isso, Vladimir, que você foi para Toledo? Eu fui para Toledo em 1985 e eu comecei 85, foi quando vendendo semente de milho através da distribuição, né, do Martinho e Francisco Beltrão, de 82 para 83. Tá. Aí eu tive em Toledo foi 85. E lá você já foi como Pioneer, já, em 85? Já. Porque na época a Pioneer ela tinha alguns representantes, outros distribuidores. Revendia o distribuidor, o distribuidor refaturava e entregava. Aí acabou se estudando que era muito ineficiente, 2 impostos, 2 entregas, 2 trabalhos, aí partiu que não aceitou mais. Só aumentando o custo. Só aumentando o custo, partiu que queria que não trabalhasse exclusivo com a marca, né, fosse exclusivo da empresa, não tivesse outras empresas, porque acontecia muito ela tinha uma qualidade, a pessoa pegava outras representações e não tinha a mesma qualidade. E o cliente misturava tudo, né? Então foi quando que ela deu o passo aí de não querer mais essa mistura, e sim ficar só na responsabilidade da sua marca, que tinha um compromisso com a resposta do campo. E foi também onde que teve uma grande mudança na época, porque vendia e não tinha lucro. Era um mercado que era muito baseado em cima de descontos, preço, comissão para vendedor, comissão para comprador, propaganda. Então, se você ia lá, dava 5, o concorrente dava 10. Se tu dava 10, ele dava 15. Se você contratava de marketing, eles iam lá e contratavam o Pelé. Foi quando, na época, eles não, para tudo, diminuíram a produção pela menos da metade, fez faltar no mercado, valorizou a marca, deu o devido valor à marca que merecia. E na época era o Carlos Verla, o Mariano, o falecido Mariano, né, que Deus o tenha. Ele disse o seguinte: não, a partir de agora o nosso trabalho aqui vai ser com agrônomo e técnico, vai ser agronômico o serviço. Vamos ensinar o povo a plantar. Eu acredito, no meu entendimento, assim, na minha visão, foi ali o grande pulo do caminho para o avanço da tecnologia da agricultura brasileira, que se tornou hoje o agronegócio, né? Mas, na época, chegava, dava o adubo e a ureia e a semente para um alqueirinho. Ou seja, no Paraná é o alqueirinho, aqui no norte é o alqueirão, né? Ou seja, 2,5 hectares. Mas dava tudo lá para fazer uma coisa e para dizer que produzia seus 100 sacos de milho por hectare. Parecia o povo que era uma mentira. E quando botava... E tinha que dar ureia para eles sentirem que realmente botar adubo e botar ureia dava resposta. Então a gente passou por isso. E assim criou os outros mitos, que os híbridos de nossa empresa só davam em terra boa, porque era caro. Então o cara pegava a nossa semente, plantava na melhor terra, realmente nós tínhamos excelentes resultados. Depois teve a outra passagem que foi o seguinte: precisamos também ensinar a plantar. E não tinha essa facilidade hoje, que essas plantadeiras a vácuo, era plantadeiras com discos de ferro e poucas opções. A gente pegava os disquinhos, media a semente no paquímetro, ia lá numa furadeira e fazia os buracos, e o número de buracos por disco, e para dar certo o plantio fazia a distribuição. Aí a gente deu, além de ter a grande vantagem genética em relação aos outros produtos, nós tivemos o grande salto novamente, que a gente chegava a botar aí 50, 70 sacos por hectare, porque nós acertávamos a população dos nossos híbridos. E aí despertou para a tecnologia da agricultura brasileira, e assim veio os outros segmentos. Então eu acho que foi a base foi aí. Quando eles tomaram essa decisão de apostar no técnico, mas nós não um técnico de ar-condicionado, de computador, e sim a base era chegar, olha pro braço do rapaz, tá queimado? O que ele tá usando é tênis ou é botina toda suja e velha? Se ele não tivesse queimado botina, porque não estava indo no campo, não tinha domínio, não tinha o conhecimento. Se você não põe o pé no chão, como é que você vai ter conhecimento? Não tem, você tem que ir para a luta, tem que pegar firme.
Os famosos pardais. Exatamente aí. Então, esse foi, na época, teve um outro episódio que eu acho que foi um marco também, são histórias assim. Depois, nós estava em Pato Branco, eu e um colega, o Mauro Bortolassi, e a gente tinha problema no vidro do Chevette. Naquela época eu andava com o Chevetinho, não era caminhonetona, não, Hilux, igual hoje, né? E não subia. E aí nós fomos na oficina e levamos lá para ver o que estava acontecendo nesse vidro. Mas nós estávamos num problema sério, uma propriedade em Pato Branco, onde que a gente não começou os problemas de broca no milho, elasma, essas coisas tudo, e começou o uso de furadã. E começou o uso do tratamento de semente, mas aí não descia essa semente. E nós estávamos lá na agência, o cara veio com um pozinho de grafite, enfiou no vidro e funcionou rapidamente. E nós já estávamos lá com talco, farinha, um monte de coisa, e nada dava certo. Aí o Mauro falou para mim: ô, Demir, dá uma olhada nisso aqui, vamos botar na semente aí que funciona. Botou na semente e resolveu o problema. Aí já passamos pro pessoal da FMC e mais para os outros colegas, e assim espalhou o grafite pro Brasil inteiro, que usa até hoje, né? Então, essa história foi bacana na época. E o engraçado é que depois, 10, 12 anos depois, eu chegava nas lavouras assim com a semente, o cara falava para mim: se tu não botar grafite aí não vai funcionar. Eu dava uma risada, né? Soubesse como é que foi a brincadeira, como iniciou. Certo. Então, tem muitas histórias engraçadas, né? Apesar de eu ter levado muita fama, que o pessoal dizia: não, o Ademir, se deixar, ele vende até a mãe, né? Mas muito pelo contrário. Confundia a persistência com a ganância, né? E na verdade você era uma pessoa determinada, né? Podcast Academia do Agro. Deixa eu te perguntar, nessa fase, óbvio que, como nós já conversamos antes, a gente passar aí 40, 50 anos aí em alguns minutos não é fácil não, para resumir tudo que a gente já passou. Porém, essa fase que você comentou, tu mostrou muito aí alguns aspectos, inclusive, independente de uma qualidade superior de semente, de uma boa produção de semente, etc. Principalmente em cima das informações do acompanhamento que se fazia. Agora, houve muitas dificuldades, houve muitos nãos, houve muito esforço. Não foi numa primeira tentativa, nem numa, duas, às vezes nem na 10ª, para poder convencer o produtor, convencer uma comunidade, um grupo de agricultores a começar a usar os nossos produtos. Quais dessas dificuldades você acha que foi mais impactante nesse período, Ademir? Tipo assim, distância, a visita constante no produtor, na propriedade, porque hoje celular, em 2 minutos, em 10 segundos você está falando com alguém. Naquela época o que era? Era a distância, não, era a tradição do produtor, porque por natureza o produtor é desconfiado, ele quer São Tomé, né? Como é que se criavam essas evidências para ele mudar a decisão a nosso favor, ao favor da empresa? Valdir, eu diria que na época era mais, apesar da tecnologia hoje, ela trouxe a tecnologia, mas trouxe a ansiedade e trouxe também a rapidez e a ganância de querer tudo de imediato. Na época a gente trabalhava mais tranquilo. O grande fato era você convencer, a grande barreira era você convencer a pessoa que fazer certo dava resultado, crescia a produtividade. Hoje é uma coisa consagrada, todo mundo sabe que se não tivesse produtividade, tu não sobrevive. Mas na época era tão elástico as lucratividades que a pessoa conseguia sobreviver mesmo às vezes sem produtividade. Hoje, uma pessoa que não tiver uma produtividade, ele não sobrevive em qualquer ramo, certo? Mas eu acho que aí era a grande dificuldade, convencer as pessoas na época que fazer correto dava a resposta. Parece meio estranho para um povo de hoje que tinha que convencer o cara que fazer correto dava a resposta. Hoje está tudo assim, ao mesmo tempo que ele está rápido, mas perdeu muito aquela qualidade, qualidade de vida, a qualidade de fazer um trabalho no tete-a-tete esperando uma resposta do outro. Hoje todo mundo quer partir rapidamente, resposta rápida, e não estão nem aí se a outra pessoa está se dando bem junto ou não. Então, meio selvagem hoje em relação
àquela época. Eu diria que na época a nossa maior dificuldade era vencer, chegar em todas as propriedades. Nós perdia cliente por não ir visitá-los, por não dar tempo de visitá-los. O cliente fazia questão de receber um representante na propriedade dele, porque sabia que vinha informação. E hoje a maioria que chega nas propriedades, ele chega ali para te empurrar uma coisa e vazar e ir embora. Ou muitas vezes não sabe nem por que está indo lá te visitar, mandaram ir para lá. Então, ao mesmo tempo que tem uma tecnologia imensa, eletrônica hoje na mão, mas perdeu demais a base agronômica. Pelo menos eu falo no norte, eu não sei como está no sul. Eu vou aproveitar isso que você comentou, tá? Mas assim, não muda mais. O que vai mudar o quê? É a magnitude do tamanho das propriedades, talvez as distâncias a serem percorridas, porque o restante, comparado em anos, há algumas décadas atrás, são semelhantes. Conhecer a melhor condição edafoclimática para plantar determinada cultura, conhecer um pouco ainda de... hoje já nem tanto, mas algum tempo atrás, das condições pluviométricas de cada região, etc, que você só poderia conhecer na hora que você estivesse ali, participando, vivenciando aquilo. Mas dentro do que você comentou, e agora você numa outra figura, que seria de produtor, né? O que você acha, qual é a sua opinião do que se tinha, os vendedores daquela época tinham de vantagem e de desvantagem para os vendedores de hoje? Hoje eles estão melhores, estão iguais ou estão piores do que era antes? Vale fazer essa comparação? É difícil fazer essa comparação. É porque você fala no Brasil, né? O Brasil é meio imenso, né? Mas eu vejo hoje as pessoas, pelo menos... Você entendeu o que eu quis dizer? Porque o produtor era ávido. Entendi, mas... E hoje, como você disse, as empresas que hoje se destacam no mercado é porque elas fazem algo mais do que simplesmente levar uma informação que hoje o produtor já tem na mão. Hoje o produtor tem tudo à mão. Se bobear, se o vendedor bobear, ele vai chegar lá, o produtor já sabe bem mais do que ele, já tem resultado até primeiro do que ele, e muitas coisas que antigamente nós levávamos. 90% dos casos acontece isso. Então, o produtor o que faz a diferença? É mais a atenção, o acompanhamento, o cara ser... Valdir, eu diria que você não pode botar todos dentro da mesma bolsa, da mesma embalagem, dizer que todos os que estão são despreparados. Sem dúvida. Sempre tem alguns preparadíssimos e até mais preparados do que a gente com toda a experiência que tem. Mas a grande maioria... não está preparado, essa que é a verdade. Não está preparado para chegar num agricultor tecnificado. Eu já vi o absurdo de gente estar com um grande produto na mão e não conseguir colocar o produtor a vantagem daquele produto dele ser inicialmente mais caro. Aí acabou o argumento da pessoa, a pessoa, não, mas você plantando isso aqui te dá status. Pô, quem que vive de status? Para com isso, né? Perfeito. Então você pega a gente despreparada a tal ponto. Isso não é nem de um representante, não, isso é o gerente, chefe do cara, isso eu vi ao vivo. Certo? Então, respondendo a pergunta, a grande maioria, eu diria 90% dos que estão visitando aqui o Norte é despreparado. Não tem nível para dizer o seguinte, chegar numa propriedade diferenciada. O que o cara vende hoje? Crédito, certo? Na minha época... Facilidades econômicas, preço. Ele é um financeiro de crédito, um despachante agrícola de crédito. Ou senão até mais despreparado ainda, ele fica 6 meses, 8 meses visitando, fazendo um pedido, depois que fez toda uma negociação, criou todo um ambiente, ele chega lá, um cara do funcionário da empresa dele lá, uma mocinha de crédito qualquer lá, despreparado, acaba com tudo, diz o seguinte, olha, achei aqui um Serasa aqui do borracheiro. E o cara muitas vezes tem aí 100 milhões de patrimônio e por causa de R$1.000 de um cara que fez uma cobrança indevida, acaba o crédito do cara. E acaba o negócio ali. Então você vê esse tipo de barbeiragem. É por isso que eu digo, o que mudou? Mudou foi que as pessoas não têm mais comprometimento com o resultado das pessoas. Então hoje ninguém quer correr risco nenhum. Então parei, só o produtor corre risco. Não estou em defesa do produtor. Então ninguém mais quer
risco zero. Ué, que negócio é? Quem trabalha numa indústria de céu aberto, igual o produtor trabalha, há riscos. E hoje as pessoas vendem crédito, eles não vendem mais trabalho agronômico, não vendem mais produtos. É muito poucos que estão focados nisso aí. E quem está focado aí tem crescido. Basta ver esses produtos biológicos, esses produtos mais micronutrientes e coisas que começaram a fazer aquele trabalho de comparativos e coisas e tem crescido. E as tradicionais estão só em cima das marcas, né? Que eu compro fulano, que eu compro fulano, que tu vai comer na minha mão por bem ou por mal, com amor ou com dor. Até onde vai isso? Não sei. Estão certo, mas tanto para as pessoas que trabalham nessas corporações, como quem seria o parceiro, e com a mercê de 4, 5 fornecedores e 4, 5 compradores. Então, eu vejo assim, hoje tu pegar um urbano em relação a um cara do campo, eu me lembro muito quando eu comecei a trabalhar, porque parecia que o caipira estava no campo e que era uma pessoa desinformada, e o inteligente estava no urbano. Hoje inverteu, o caipira está no urbano e o cara que está com a informação está no campo. Então, às vezes até me assusta esse barulho todo, que de certa forma é bom, né? Que o agronegócio sustenta o Brasil, nos enche de orgulho. Vladimir. Mas isso aí, ao mesmo tempo, parece que assim que o agronegócio nada no dinheiro, né? Vive dormindo no dinheiro. E não é bem assim as coisas. Isso aí é desinformação, é alienação, é um monte de coisa que tem aí que você pode dizer, os caipiras inverteu a posição, né? Com certeza. Sim. Porque, e olha, não estamos falando de gente leiga, não. Nós estamos falando de profissionais liberais, médicos, advogados. Os caras têm uma ideia totalmente equivocada do agro, mas muito por desinformação, até por não querer, às vezes, ouvir informação, e também meios de comunicação que tem viés aí, outros, né? Do que levar os fatos, né? E ficam aí promovendo seus fakes. Podcast Academia do Agro. Mas deixa eu te provocar um pouco. Vladimir, vamos lá. Você ganhou dinheiro sendo representante? Valdir, eu acredito que sim. Eu não posso dizer que não. Mas eu olho assim, trabalhei 21 anos como representante. Quando eu fui pedir a conta para sair, acho que foi um dos primeiros aí, dos representantes a pedir para sair. É uma decisão bastante pesada que eu tomei na minha vida, porque você sair da pobreza, estar numa situação estável, na época já tinha minha propriedade, eu acho que dos 21 anos aí, acho que por mais de 8, 9 anos aí foi o maior volume de venda. Então, e você pedir para sair daquilo que você estava confortável, com um novo desafio, era uma decisão muito arrojada. Mas quando eu estive na empresa, que me pediram o que o senhor acha que você tem para receber? Eu digo, acho que eu não tenho nada, porque eu fiquei todos esses anos, porque estava me pagando e me pagando muito bem. E como é que você fica 21 anos numa empresa se você não estivesse recebendo? Né? Então, se eu fiquei porque eu recebia bem, certo? Por outro lado, também estava deixando uma história de vida, mas sem dever nada, porque dei grandes resultados, grandes retornos à empresa, né? Então, acredito que estava saindo assim de cabeça erguida para um novo desafio, né? Então, para aquilo que eu fiz, para aquilo que eu respondi, foi bem pago, sim. Não pode dizer que não, de forma alguma. E essa fase de produtor, como é que ela começou? E como é que ela se encaminhou? Valdir, eu diria que um dos culpados aí para me tomar decisões diferentes foi o automobilismo, né? Porque o automobilismo, todo mundo diz o seguinte, vou ganhar dinheiro. Ilusão. 95% dos pilotos pagam para correr, não dá 5% que ganha. Mas você tem ali um relacionamento diferente, você encontra pessoas de todos os segmentos. Você encontra ali de quebrado, mais quebrado que arroz de terceira, até milionários. Né? Então é um mundo bem diverso, como diz o outro. É um mundo democrático, né? É muito. E você encontra ali pessoas muito inteligentes e ao mesmo tempo de uma floração, de um egoísmo muito grande, que quer competir, vencer, ganhar, ser o primeiro, né? E só ganha um ali, né? O resto tudo é perdedor. Então, fez aprender. E convivendo com esse pessoal,
vários me falaram o seguinte, mas por que você não inicia o seu negócio próprio? Aí eu tinha visto nascer novas cidades, tipo Sorriso, Lucas do Rio Verde, São Pessoal, e as pessoas tinham crescido, ido bem, e quando você olhava eram pessoas às vezes que não tinham até o preparo, a grande maioria que a gente tinha, né? A gente não acreditava que era possível. Eu digo, não, eu vou para uma dessa, vou mudar, não vou ficar a vida inteira aqui no mesmo segmento, vou mudar, vou buscar um lugar futuro. Foi quando que, conversando com essas pessoas, digo, dá para se virar, dá para sair. Então, parecia uma loucura total que eu estava fazendo, largar o certo pelo duvidoso, mas comprovou que não foi, que às vezes é necessário, se você quiser dar um gargalo maior, tomar decisão mais arrojadas. Mas foi através do automobilismo. Eu comecei a olhar, essas pessoas estão economicamente muito melhor que eu e às vezes não tem metade do conhecimento da gente. Eu não vou ficar aqui batendo a mesma estrada igual o cavalo de padeiro, olhando sempre a mesma coisa. Fez eu tomar essa decisão de buscar um outro lugar futuro. Foi isso. Entendi. Vladimir, mas então vamos explorar um pouquinho esse automobilismo, da onde veio essa paixão? Quem foi que te incentivou a isso? O que te levou a isso? Todo mundo, quando criança, tem um sonho, né? De ser médico, astronauta, jogador de futebol, já comentei isso também. E você, piloto, automobilismo, hoje aí extremamente inserido no contexto aí, competição de marca, conhece todos os autódromos desse país, Cascavel, tinha até um torneio Cascavel de Ouro, não era? Tem um torneio lá de kart. Como é que isso tudo começou? A adrenalina parece que sempre fez parte de mim, né? O desafio da adrenalina. E eu pratiquei sempre esporte, né, Valdir? A única coisa que não foi muito bem é no futebol, né? Gosto demais de futebol, mas no colégio agrícola tinha 220 estudantes, escolheram os 5 mais ruins de futebol, eu estava dentro, velho. São então, dois também. Fui atleta há muito tempo, mas jogando tênis de mesa. Joguei vários jogos abertos e sempre tinha paixão, onde é que tinha corrida de cara, eu estava lá, mas na época que era jovem, podia ter seguido uma carreira, a gente era mais quebrado que arroz de terceira, né? Não tinha a menor chance de correr. Aí quando começou a sobrar um dinheirinho, a gente começou a brincar nos kart indoor. Por sinal, começamos lá em Londrina, no Maranhão, nossa. Estava iniciando os kart indoor, daí fomos tudo para lá. E o Breno era o homem para ser imbatível lá, né? Daí foi 1 ou 2 baterias, já bati lá, você nunca tinha pegado, aquilo me animou. E aí a gente, de lá fui pro kart profissional, de pista, né? E comecei a me dar bem, ganhei campeonato paranaense, sul brasileiro, essas coisas todas, muitas provas. E de lá depois fui correr de marcas. Eu também conquistei 2 títulos de marcas e pilotos, né? E agora, por último, uma vez que a gente é mordido dessa mosca, é difícil largar. Estava mais como cartola, né? Eu estava de vice-presidente aqui da federação aqui de automobilismo do Tocantins. E aqui a gente também acompanhou 2 meninos, que hoje um foi campeão da Stock Car, que é o Felipe Fraga, hoje é piloto oficial da Mercedes, de marca lá fora, que é cria daqui de Palmas. E o João Vieira, que é outro piloto que tem mais de 20 títulos nacionais e internacionais de kart. E aí a gente acompanhou ele na F4, depois na Renault. E quando chegou para ir para a 3 para a Fórmula 1, cadê o dinheiro? Certo? É o grande destino do automobilismo brasileiro. Então hoje, para você chegar na Fórmula 1, todo mundo almeja, são pautados em 3 pilares, né, Valdir? É dinheiro, equipe e talento. Se você não tiver uma perna dessa, você esquece que você vai para frente. Você não vai mesmo. Então, pode ver que os últimos anos, não entrou mais piloto sem condição financeira dentro da Fórmula 1. Só entra filho de bilionário. Então, eu acredito que a gente não vai ter um Ayrton Senna de novo no automobilismo brasileiro tão rápido. E não foi por falta de talento, não. Nós tivemos talentos a nível de Ayrton Senna. Eu acredito que nos últimos anos, mais de 15 ou 20. Mas que eles todos entram pelo mesmo caminho. Quando chega lá fora, e vai mesmo aí para os finalmente lá, que é a F3 e F2 daí Fórmula 1, falta o recurso financeiro. Mas isso ensinou. Porque ensinou que para você chegar no lugar é muito trabalho, muita luta e muita dedicação. Você não chega a resultado de qualquer que seja a atividade
se você, voltando lá atrás, por isso foi importante aquele ditado que a gente usou lá atrás, se você não sujar a bota, não queimar o braço, você não chega a resultado algum. Número 1 é trabalhar fora do comum, tem que ser diferente. Aquele que trabalha só a rotininha dos horáriozinhos, só faz o trivial, não acredito que tenha sucesso ou conquista resultados, nada disso. Então, tantos bons resultados que eu tive como representante, como esportista, como no automobilismo, por trás sempre teve um grande trabalho. Eu diria que todas as corridas ganhas que eu tive na vida, 90% dela se definiu antes de entrar na pista. A pista apenas foi uma conclusão do trabalho. Então, a mesma coisa, acredito que para um agrônomo, para um engenheiro, para um produtor rural, você define o sucesso no planejamento antes de iniciar uma safra, antes de iniciar um plantio, antes de iniciar uma colheita, tudo antes. Se você não preparar, não se dedicar e não trabalhar além do horário prefeitura de 6 horas por dia, você não chega a resultado nenhum. Eu não acredito. Pelo menos na minha vida não tem sido diferente. Pior que estou chegando aos 59 anos. A não ser que daqui até os 90, 95, se a gente chegar lá, né? A gente consiga alguém me mostrar o outro lado, mas eu não consegui ver ninguém que chegasse a um bom resultado sem muito trabalho. Vladimir, cara, bacana a tua história, bacana a sua trajetória, essa adrenalina aí, como você bem comentou, ela é contagiante pela forma como você já demonstrou e como você tem externado pra gente. E estamos já chegando até no nosso finalmente aqui, e eu queria saber, você está numa fase de transição aí no estado do Tocantins. Você comentou que você está migrando da área de produtor rural hoje para pecuarista, né? Conta um pouco disso para nós, compartilha com a gente esse momento de transição seu. Eu diria que é o seguinte, olhando pelo lado, mais agora olhando pelo lado família, né? Porque a gente tem aí na vida mais ou menos 4 etapas, né, Valdir? 20 anos, 40 anos, 60, 80. Dali para frente, tudo que vier é lucro, né? E nós já passamos 3, né? Você, eu, aí, essa grande maioria aí já estamos chegando na 3ª. E a partir de agora eu acho que é mais cuidar da gente. Então eu quis uma tranquilidade maior, né? Porque muita gente fica aí trabalhando, vou crescer e esquece de se dedicar um pouco a si mesmo, né? Daqui a pouco você dá um infarto, dá alguma coisa, morre, deixa tudo e não adiantou nada daquilo. Então, hoje, como colocado lá atrás, a agricultura é uma indústria a céu aberto de alto risco. E eu, mesmo quando eu trabalhava, iniciando minha atividade lá atrás, lá nos anos 88, 89, eu já mexia com pecuária, sempre gostei de lidar com bicho, né? E quando eu saí da Pioneer, eu saí com essa intenção de mexer com boi. Aqui, olhando o Tocantins, é que eu vi essa possibilidade de terras extremamente barato, que se aplicasse a agricultura de grãos aqui, teria uma valorização muito grande, se teria um ganho de capital, e isso aconteceu. Então me fez mudar. Mas nunca deixei de tirar da cabeça que eu queria mexer com pecuária. Aí estava num bom momento, eu vendi grande parte, não tudo, mas grande parte da área. Entendi. E fiz o time certo de cambiar para a pecuária. Por quê? Muito simples. Todas minhas filhas estão formadas, né, Valdir? Tenho uma filha já se formou em medicina, outra em odonto, já com especializações, já com diplomas, certo? E trabalhando muito bem já nos grandes centros de medicina e odonto do Brasil. Então, minha parte como família, encaminhei. Então, agora, praticamente eu e minha esposa. Então, a gente queria um pouquinho mais de paz, mais tranquilidade. E a pecuária não é essa loucura que é a lavoura, você abandonou ela 2 dias, quando tu voltar, tu pode ter surpresa. Então, se você não tiver bom do coração, você não aguenta. Então, e a pecuária te dá uma tranquilidade maior. Então, isso que me fez migrar. Não foi econômico, não foi financeiro, não foi lucratividade. Mas eu acredito que nesse andar aqui dos 60 para frente, vai ter um pouquinho mais de tempo pra gente agora, né? Para viajar mais com a família, andar mais com a coisa, ter um tempinho maior. Então, isso que me levou pra coisa. Mas, de certa forma, me deixa muito feliz, porque quando eu, Daniel, Sampaio viemos aqui para o Tocantins, pouca gente conhecia, né? Tinha meia dúzia de lavoura aqui.
Tocantins, né? E quando a gente adquiriu aqui, o Daniel fez um trabalho de botar a empresa toda a falar que a bola da vez era o Tocantins, isso em 2003, nos dias de campo pelo Brasil inteiro. E realmente, nós compramos em janeiro de 2003, março acabou os dias de campo da empresa, em abril aqui faltava corretor para vender terra no estado do Tocantins, e assim nasceu um novo polo. E se contar detalhado todas as histórias, a gente fez boa parte para o grande avanço desse novo polo aqui, porque o pessoal comentava aqui na época que não era eu, Daniel, o pai que estava vindo para cá, e sim a Pioneer que estava vindo. Na verdade não era a Pioneer, era nós. E o pessoal associou isso, e se a empresa estava vindo, deu confiança, né? Graças a Deus, pouca gente decepcionou, né? A grande maioria que está aqui está feliz. Hoje o estado aqui já está produzindo seus 2,5 milhões de toneladas de soja, e acredito que deve estar 1,5 milhão. E a gente faz parte dessa história aí. Então estamos felizes por isso. E isso, como todo representante, a grande maioria que nem nós somos, não tem aposentadoria. Então, voltando na questão da pecuária, eu queria minha aposentadoria, por isso migrei para a pecuária. Mas continuo plantando ainda meus 300 hectares de soja e 300 de milho, para não perder o costume. Vladimir, muito obrigado por essa oportunidade, por revê-lo, por ouvir essa sua bela história. Tudo a ver com esse seu espírito indomável, com essa sua dedicação, sua persistência. E essa decisão, por último, que você comentou, ela é muito racional, muito correta. Eu tenho dito também para os meus amigos e para minha família, a nossa missão agora é fazer a nossa vida mais leve, né? A gente não tem tanto apegos, tantos compromissos, porque já fizemos isso, né? Tem outras gerações aí que vem vindo atrás e tem talvez a missão maior de carregar um pouco mais essa bagagem, né? Nós temos que diminuir um pouco esse peso e usufruir um pouco mais. Então, parabéns aí pela sua história, parabéns aí pelas suas conquistas. Novamente te agradeço a participação e reinsisto, aqui é uma arena, o podcast Academia do Agro, aberto para a gente estar conversando, trazendo novos assuntos, novos tópicos. Por que não, de repente, estaremos fazendo um episódio especial aí sobre o automobilismo, né, nesse país enorme nosso, né? A força do agro no automobilismo. Opa. Por que não? Dá pra pensar. Tem muita gente envolvida, hein? Tem na Bahia, tem no Mato Grosso. É verdade. Tem uma categoria de velocidade da terra. Tem muitos fazendeiros envolvidos. Eu me lembro. Muito. Rapaz, eu me recordo quando eu estava lá em Santa Cruz, tinha aquele pessoal lá de... como é que era o nome dele, meu Deus do céu? Me fugiu o nome. Não, era atrás do patrocínio, né, do automobilismo, porque eles eram produtores. Hã? O pessoal de Passo Fundo. Eu sei que ali não tá vindo o nome da cabeça. Me fugiu o nome. Iafelite? Eu acho que é Iafelite. Não, Iafelite é do oeste do Paraná. Não é não. Mas o Júlio Busato, o pessoal lá da Bahia, no Mato Grosso tem um monte, né? E todos eles são os grandes incentivadores do esporte, né? Sem dúvida. Sim. Adrenalina, né? Adrenalina. Mas é isso aí, Vladimir. Eu não tenho, talvez, um nível cultural teu aí, que você fala muito bem, tem um português muito bonito. Eu na escola, sempre minhas notas de português eram as piores possíveis, sempre abaixo de 5, viu? Dá pra ver que até hoje meu português não é muito bom, certo? Mas vocês... Às vezes eu invejo positivamente, porque vocês acham as palavras corretas, as palavras simpáticas, certo? E que não agridem. E a gente é mais matutão, né? No velho estilo. Meio na ponta da bota aí, mas eu acho que dá para o povo entender. Gentileza sua, Vladimir. Na verdade, a gente tá certo, a gente às vezes está no meio de comunicação. Eu gosto de ler muito também, gosto de apurar, mas também dou meus deslizes, vira e mexe, fala umas bobagens no meio, esquece, fala errado, fala porta, fala aí, tem umas coisinhas que faz parte também, tá? Cara, importante é o objetivo, né? Fica com Deus, obrigado, viu? Até a próxima. Valeu. Eu agradeço pelo convite e desejo a todos os amigos que escutaram o nosso bate-papo saúde, felicidade, vida fora aí. Um abraço a todos nós. Abraço. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro,
com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Baseado no artigo publicado pela Aline Souza Pereira, que é administradora e pós-graduanda em Gestão de Negócios e Marketing Comercial na PSIM Tecnologia Agrícola. E o tema será Transformando a Informação em Sucesso na Produção. Hoje, com a tecnologia e especialmente a internet, somos inundados de informações. Com o produtor rural, não é diferente. Uma recente pesquisa divulgada pelo IBGE avaliou o acesso à tecnologia da informação e comunicação. No estudo, apontou que o crescimento mais significativo aconteceu na zona rural do país. Em 2009, o percentual de acesso à rede saiu de 49,2% para 55,6%. Um outro trabalho feito por meio de parceria entre a Embrapa, o SEBRAE e o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, verificou-se que 84% dos agricultores brasileiros já utilizam ao menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção agrícola, ou seja, a maior busca por informação. Com essa maior facilidade de comunicação e de acesso à informação, o produtor amplia seus horizontes e também seu potencial de expansão. Com mais ferramentas à disposição para ajudar na tomada de decisão, abre-se inúmeras possibilidades de obter ainda mais sucesso nos negócios. Mas para isso, é preciso conciliar informação, conhecimento e resultado. Para isso, algumas dicas são importantes. Vamos lá? Primeiro, descubra o melhor plantio. Antes de iniciar qualquer espécie de cultivo, pesquise sobre essa cultura, pois não há nada melhor do que produzir algo lucrativo. É importante observar, além das condições climáticas e de solo, outras variáveis como o potencial de comercialização de cada cultura, a lucratividade delas, os conhecimentos técnicos para cada tipo de plantio, o espaço disponível para a plantação e as necessidades de insumos e equipamentos também devem ser considerados. Nesses pontos, é fundamental buscar a orientação de instituições de ensino ou consultorias técnicas e ter a opinião de profissionais especializados com conhecimento sobre as condições da região. Outro ponto a ser destacado é se atentar para a capacidade de armazenamento e escoamento da produção. Segundo, tenha estrutura financeira. Ter controle financeiro é fundamental para a sua empresa rural. Isso também possibilitará um planejamento para compras e investimentos com mais segurança. Fazer uma boa gestão, considerando o fluxo de caixa, é essencial. É importante não ter um custo maior que a renda. Hoje há no mercado ajuda profissional e diversos softwares e apps que podem auxiliar nesta hora. Cursos de gestão também são ótimas opções. Terceiro, saiba contratar mão de obra especializada. A mão de obra especializada é um problema cada vez maior no campo. Portanto, trabalhar com uma equipe qualificada é essencial para o seu agronegócio. Por isso, ao encontrar profissionais dedicados, deem as melhores condições para que a rotatividade seja baixa. Profissionais com amplo conhecimento do negócio dificilmente lhe trará prejuízos. Quarto, realize o manejo do solo. O solo é uma poupança verde. Aqui talvez seja um dos pontos mais importantes para ter sucesso. Um bom manejo da terra é capaz de proporcionar boa produtividade no presente e também possibilita a manutenção de sua fertilidade, garantindo a produção agrícola no futuro. Realize de forma orientada as análises em laboratório e depois faça as devidas correções. 5. Esteja sempre atualizado no seu ramo. Saiba o que acontece no mercado do agro, acompanhe-o economicamente, participe de eventos, feiras e palestras. Eventos virtuais são ótimas alternativas. Troque informações e conhecimento com outros produtores, vizinhos e profissionais do setor. Afinal, adquirir conhecimento e estar antenado nunca é demais. Sexto, invista em equipamentos apropriados e atualizados. Vejo que ter ferramentas necessárias para o trabalho é tão importante quanto saber trabalhar. Invista em equipamentos modernos, eles farão com que tenha mais rentabilidade no negócio. Os benefícios de investir em maquinário incluem aumento de produtividade, redução de custos e desperdícios, eliminação de tarefas repetitivas e desgastantes, melhor segurança para você, seus funcionários, sua família, maior qualidade e padronização das culturas.
Hoje, há um número grande de marcas e modelos. Escolha aqueles que se adequam às peculiaridades do seu cultivo, avaliando tanto seus planos para curto prazo quanto os de longo prazo. Um bom planejamento poupará tempo e recursos no futuro, evitando que você invista em máquinas que não te atendem. Façam busca na internet, fotos, vídeos e demonstrações dos equipamentos. Isso pode ajudar na escolha. 7. Obedeça às janelas de plantio e se programe. Estude e defina a melhor época para realizar o plantio das culturas, levando em conta o menor risco de frustração de safra e ter possíveis prejuízos com secas, geadas ou muita chuva. Também é fundamental acompanhar as previsões meteorológicas. Temos sites renomados e especializados que passam informação em tempo real, com grande precisão da região. 8. Faça bons parceiros de negócios. Se aliar e ter bons aliados em toda a estrutura de sua empresa é ter o benefício de estar em vantagem, pois boas parcerias também trarão lucratividade e segurança. Como podemos fazer boas parcerias? Obviamente, para tê-las é preciso escolher bons parceiros. Opte por quem você já conhece e tenha analisado anteriormente, em algum momento, quais são as atividades que desenvolve, se é sinérgico às atividades da sua fazenda e ao seu pensamento com relação a valores e princípios éticos. Dificilmente criamos parceiros em curto prazo, pois é preciso que ambas as partes tenham confiança entre si e passem credibilidade em seus negócios e atividades. Construir uma rede de contatos e uma networking de qualidade é um excelente meio de encontrar parceiros estratégicos no futuro. 9. Não tenha medo de investir em tecnologia. A agricultura de precisão vem crescendo cada vez mais no mercado e tem se tornado um dos principais instrumentos quando o assunto é ser eficiente e rentável. Por isso, não se pode virar as costas para o que há de novo por aí. Pesquise, informe-se e veja que soluções podem se encaixar na sua propriedade. Todo esse investimento com certeza lhe trará bons frutos lá na frente. 10. Saiba comercializar o seu produto. Por último, mas não menos importante, aprenda a expor e negociar seu produto no mercado. Um bom marketing é primordial para o sucesso do seu agronegócio. Lembre-se, já dizia o velho ditado, saber vender bem o seu peixe também é tarefa do pescador. Abraços. Podcast Academia do Agro. Estamos vivendo um sentimento muito interessante. Uma parte de missão cumprida. Chegamos ao final da primeira temporada com 53 entrevistas realizadas, um monte de aprendizado, um monte de conhecimento, baita conteúdo compartilhado com os amigos e tivemos um retorno, uma devolutiva de todos os nossos ouvintes do mais alto nível. A outra parte é de emoção. Por quê? Estamos dando início à segunda temporada e ela não seria possível sem colaboração, a participação, o esforço de muita gente que trabalha neste podcast, como eu, produtor, gestor dos assuntos, do conteúdo, das entrevistas, apresentador do podcast, a Rosane, que me ajuda muito na revisão ortográfica, na qualidade final do produto, do áudio, dos assuntos e dos temas, e de cada um de vocês que nos ouvem, que nos prestigiam, que semanalmente aguardam aí um novo episódio, uma nova história, uma nova informação, e isso para nós é o grande motivo, é a grande satisfação de darmos início a essa nova temporada. Aqui um agradecimento especial a toda a nossa retaguarda técnica, na pessoa do Alex Fonseca, da Fábrica de Podcast, que confere toda a qualidade que vocês já estão acostumados a ouvirem em nosso podcast. Não poderia deixar de agradecer aos colegas, aos alunos da Escola do Podcast, liderados e capitaneados pelo Edward Schmidt e também pelo Jefferson Pérez, que nos conferem dia após dia, semana após semana, bons preceitos, boas instruções para que a gente atinja aí sucesso e eficiência em todo esse trabalho realizado. E, como não poderia de ser lembrado, a cada um de vocês, em especial, pelo carinho, pela aderência, pelo acompanhamento que tem nos dado, pelas devolutivas oferecidas em nos prestigiar nesse trabalho, e para nós também muito nos satisfaz e muito nos honra. Obrigado a todos! Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,
o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!